fazem de uma forma, mas tem outras pessoas que fazem de uma forma completamente diferente. Por exemplo, a entrevista, quando ela é escrita para um jornal, para uma revista, geralmente ela vem com esses três elementos. Ela vem com a manchete ou o título, né? Então, essa manchete vai ser algo marcante. Pode até ser uma frase que vai ser utilizada pela pessoa, uma frase que chame a atenção. Nós vamos colocar essa frase aqui porque vai chamar a atenção e as pessoas vão querer ler. Então, tem a manchete ou o título, tem a apresentação, que são as partes principais da entrevista, as partes que você vai colocar mais relevantes, são as partes marcantes. Tem as perguntas e tem as respostas, que aí são essenciais. Porque como é que você vai entrevistar uma pessoa sem as perguntas e como é que ela vai te responder? Então, a parte essencial são as perguntas e as respostas, certo? E é como eu falei para vocês, a entrevista, ela não é necessário seguir um roteiro. Porque, como eu disse para vocês, tem algumas pessoas que preferem desse jeito, de uma maneira, só que tem outras pessoas que preferem de outra maneira, tá bom? Características da entrevista. Textos informativos ou opinativos, né? A minha opinião pode também não ser, eu posso procurar um tema e falar sobre ele, não é necessário eu produzir a minha opinião. E posso. É como se eu fosse juntar, lógico. A minha opinião, não só a minha opinião, digamos assim, seca, só a minha opinião. É como se eu fosse reformular a minha opinião com o tema que eu estou falando, certo? Presença do entrevistador e do entrevistado, essa é essencial. Linguagem dialógica e oral. Marca do discurso direto. O discurso direto é quando ele trata a questão do entrevistado. Quem vai falar é o entrevistado. Nós vamos escutar a voz do entrevistado. Quando ele diz discurso direto, ele fala isso, porque é o entrevistado que vai falar. Ele vai perguntar e o entrevistado vai falar. E subjetividade é que é algo meu, é algo seu, é de você. É sobre o que você acha. Vamos supor, eu vou fazer o mesmo exemplo. Eu vou fazer uma entrevista com um médico e ele vai dizer para mim que possivelmente a vacina do Covid vai ser disponível, vai ser criada esse ano. Isso é uma questão minha, é subjetivo. Quando você escutar falando sobre a questão da subjetividade, é algo seu, é uma opinião sua, é o que você está sentindo, é algo subjetivo, certo? Mescla da linguagem formal com informal. Porque tem muita gente que diz assim, não vai ser entrevistado, então vai ser algo formal. Não, tem entrevista que tem sorriso, para descontrair, não é obrigado, necessário ser formal. Até como eu já falei para vocês, que a entrevista ela não tem uma estrutura exata. Não, a estrutura da entrevista é essa. Se não for dessa forma, está errado. Não existe isso. Tá bom? Estrutura da entrevista. A professora Sora acabou de dizer que a entrevista não tem uma estrutura. Eu trouxe para vocês verem e estudarem essa estrutura porque ela é a básica. É como eu disse, não é obrigado a seguir. Mas aqui é a básica, né? As que as pessoas mais usam. Mas aí pode ir de entrevistado para entrevistado e de entrevistador para entrevistador, tá bom? Então, estrutura da entrevista. Primeiro, você vai escolher o tema, como eu já falei para vocês. Vocês vão escolher um tema para fazerem as perguntas. Então, a entrevista pode ser um texto em que você vai utilizar para dar consistência a um trabalho ou mesmo para conhecer melhor o trabalho de outra pessoa. Professora, eu posso fazer uma entrevista apenas com esses temas? Não. Você pode fazer uma entrevista pessoal. Vamos supor como é que está a vida da pessoa. Por que a pessoa foi embora para algum lugar? Vamos supor, a pessoa é um exemplo. Um cantor que desistiu da carreira.
Por que você desistiu da sua carreira? Você está morando aonde? Qual a sua outra profissão? O que você sente hoje por ter desistido da sua carreira? Então, são perguntas pessoais, certo? E ele vai obter o quê? Respostas subjetivas, porque são respostas da pessoa. É o que a pessoa está sentindo, são respostas pessoais. Como eu vou elaborar esse roteiro? Feito a escolha do tema e do entrevistado, é muito importante a elaboração de um roteiro. A questão que eu falei para vocês das perguntas. O roteiro deverá ter um objetivo claro e ser apresentado de forma de pergunta. E cuidado que não fique muito longo. Então, como eu falei para vocês, voltando um pouco, há diversos tipos de entrevista. Tem a entrevista jornalística, tem a entrevista pessoal, perdão, tem a entrevista social, tem a entrevista de emprego. Eu mesmo já fiz diversos tipos de entrevista de emprego. Quando eu me formei, eu já comecei a trabalhar. Eu trabalhava na escola do município. Como foi uma amiga minha que, digamos, que arrumou para eu trabalhar, eu não precisei fazer a entrevista. Só que quando eu fui trabalhar em outra escola privada, sem ser o impacto, eu fiz a entrevista, passei no teste e assim eu comecei a trabalhar lá. Mas antes disso, eu fiz a entrevista para saber, para as pessoas saberem, para o proprietário da escola saber como eu iria me sair. Ah, então as respostas eram subjetivas, professora? Sim, porque são respostas minhas. Algumas pessoais, outras não. Vamos supor, é o que você busca em trabalhar na escola? Qual a sua contribuição que você pode dar para a escola? Então, eu estava dialogando com a pessoa. Tinha um entrevistado e o entrevistador. E você pode ver, né? Vamos supor, nessa entrevista de emprego, que é notório o formalismo nos entrevistados, exposto em quê? Pela linguagem utilizada entre ambos. E tem que haver um discurso coerente. Lembra? Tem que ter a organização, as frases têm que estar em harmonia, porque eu não vou chegar lá na minha entrevista de emprego e vou falar de qualquer jeito. Não. A professora, mas a senhora acabou de dizer que a entrevista ela tem que ser descontraída, que muitas vezes tem até sorrisos. Mas isso vai de entrevista para entrevista. Certo, na entrevista de emprego eu vou descontrair, eu posso até sorrir, só que eu não vou chegar na entrevista de emprego e falar qualquer jeito, de qualquer maneira. Vai perder o emprego. A vaga de emprego, que às vezes ainda não é nem sua. Então, é o que eu digo para vocês. A entrevista de emprego, que também é um tipo de entrevista, tem vários tipos de entrevista, tem que ter aquela regrinha de uma linguagem mais formal, sorriso, certo? E na entrevista tem o título, que foi o que eu falei para vocês, o título ou a manchete, que tem que ser bem destacado para chamar a atenção. Por exemplo, programa do jogo, reveja papo com Ariano Suassuna. Eu ia trazer para vocês, para colocar no slide, um tipo de entrevista. Só que, como ia ficar muito extenso, eu trouxe a entrevista à parte. Então, vocês vão assistir esse vídeo e logo em seguida vocês vão assistir a entrevista, para vocês terem uma noção de como é a entrevista. Por mais que eu tenha certeza que todo mundo aqui já assistiu uma entrevista e sabe como é uma entrevista, ou já foi até entrevistado, como eu. E a revisão, que é a parte final e importante, como a inicial. Afinal, não adianta ter as ideias e apresentá-las de maneira informal. Foi o que eu disse para vocês. Ou seja, um texto que não abrigue coerência e coesão. Que não tem uma organização. Como é que eu vou ser entrevistada e falar de qualquer jeito? A não ser que seja uma entrevista qualquer. E eu acredito que não tenha. Ou então, quando você... Eu não sei se vocês assistem, mas tem aquele programa Altas Horas. Eu amo aquele programa. Quase todo sábado eu assisto. Então, o Serginho Grossman, ele gosta muito de entrevistar as pessoas.
Você pode notar que ali é um programa descontraído. Então, tem sorrisos, tem músicas. Mas façam uma comparação daquela entrevista para uma entrevista de emprego. Vai ser completamente diferente. Na entrevista de emprego, você tem que ter uma postura melhor. Agora, vocês vão falar numa entrevista de emprego ou falar em outro tipo de entrevista. Não dá certo. Então, como eu falei para vocês, tem que ter toda uma coerência e uma coesão. Tem que ter uma ligação, um encaixamento de palavras. Tem que estar encaixando uma na outra. Eu não posso falar frases soltas e que mesmo quando eu junto elas não vão ter sentido.